Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam preparados para esse segundo bimestre. No primeiro bimestre, vocês viram que a gente dividiu, a gente não, né? O PET veio dividido em 4 semanas e nós achamos melhor fazer a seguinte divisão. Dei para vocês a semana 1, depois a semana 2 e a 3 e 4 fizemos juntos, né? E agora a gente está no segundo bimestre. Vocês vão ver que no segundo bimestre a matéria aqui do PET ela ocupa 6 semanas, ok? E uma coisa diferente é que agora está sendo trabalhada aqui para o primeiro ano bastante literatura. E não é uma matéria separada do ensino médio, né? Na grade do estado a gente tem português e literatura juntas. Por isso que vocês vão ver aqui. Na primeira semana, o assunto é conto. E o conto que eles dão aqui para que vocês leiam e que vai ocupar tanto a semana 1 como a semana 2, quer dizer, as 2 semanas são baseadas neste conto dado aqui, neste texto, que se chama O Menino que Escrevia Versos. Gente, não fiquem sem ler. O texto é muito bonito, é assim, passa uma mensagem muito bonita, muito positiva. Tem que saber ler, né? Leu e assim, ficar com aquela, uai, será que é isso mesmo? Será que eu entendi bem? Tem que pensar assim, tá? Então, um texto da autoria do moçambicano, né? Autor moçambicano, muito conhecido, muito famoso, Mia Couto. E aí, eles dão o texto na íntegra, tá? Eu não vou ler o texto aqui para vocês, não tem sentido isso, mas façam essa leitura, tá, pessoal? Se precisar, volta, lê de novo, mas não é difícil de entender, não. O texto não tem nenhuma palavra complicada, tá bem tranquilo, tá? Eu tô falando é por causa do desfecho dele. O final, para você não ficar assim meio boiando, né? Pensa direitinho. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, ok? Aí mesmo assim eles colocaram 3 palavrinhas aqui no glossário, no vocabulário, porque o Mia Couto não é português do Brasil, né, de Moçambique, então pode ser que vocês poderiam ficar em dúvida, eles já colocaram aqui. Bem, então prosseguindo, como eu falei com vocês, na semana 1 eles dão o conto e tem a interpretação sobre o conto, tá bom? Basicamente, eles trabalham só isso. Vem alguns conceitos, mas eu acredito que vocês já saibam. Por exemplo, o que é protagonista de uma história, de um enredo, né? O personagem principal, em torno do qual gira toda a história. Antagonista é o que? É o que se choca com o personagem principal. Geralmente esse antagonista é o vilão da história, porque quando a gente assiste uma novela, a novela segue esse ritmo de narração, né? Que você tem um enredo com a personagem principal ou as personagens principais que compõem aquele núcleo principal, aquela história, e paralela a essa história vão acontecendo outras, né? Para segurar durante tantos meses, né? Aquela novela. Então, no conto, você geralmente não tem essas histórias paralelas, tá? No romance você tem, no conto não. No conto é uma história, né, como essa aqui desse menino. É ele, a família e o que acontece quando a família resolve levá-lo ao médico, ok? Então, essas palavras, né, esses conceitozinhos aí, protagonista, antagonista, o conflito é aquele ponto em que é como se fosse assim, um ponto nevrálgico, né? Um ponto problemático dentro da história, que gera um momento de tensão, de cume, assim, de pico, né? Ele caminha, as ações caminham para um momento de tensão, e esse ponto de tensão chega a um ponto máximo, que aí é chamado clímax da história. É o ponto máximo a que chegou. Depois daquilo ali, aí caminha para o desfecho. Em filmes acontece isso, você percebe até com a trilha sonora.
Quando vai subindo para um momento de tensão, a música aumenta, a intensidade aumenta e depois aquilo decresce e segue para um ritmo de desfecho, tá? No conto, nas narrativas é a mesma coisa. Bom, isso na semana 1, como eu falei, na 2 também eles vão cobrar o mesmo texto, tá? O menino que... deixa eu só voltar para ver se eu não falei o título errado. O menino que escrevia versos, tá? Então, a semana 1 e a semana 2 cobram esse mesmo texto. Ok? Pessoal, existem questões abertas e fechadas. A maioria é aberta. Todas baseadas no texto. Se tiver alguma coisa que vocês ainda assim não entenderam, após a leitura atenta, pode me perguntar lá no privado, no Classroom, tá? Sem problemas. E na semana 3, pessoal, eu falei então que na 1 e na 2 é o conto, e na 3 é o gênero poema, tá? Eles dão um poema aqui, bem atual, não é nada daqueles poemas que vocês podem pensar assim, é uma coisa antiga, ultrapassada. Não, eles dão um poema chamado Minha Condição. A autora é uma moça chamada Mel Duarte. Dê uma olhada só no iniciozinho do texto para vocês verem. Olha, eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faísca aos olhos de quem me lê. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas escrevo que minhas palavras encham um vazio que te ajude a se manter de pé. Mas espero, né, que minhas palavras preencham o vazio que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo, eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar minha trajetória de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Isso é a primeira estrofe do poema. Gente, é um poema atual, que traz uma temática extremamente atual, produzido por uma mulher negra que tem noção do que é o lugar de fala dessas pessoas, né? E após a leitura desse poema, eu tenho certeza que em algum momento você vai encontrar uma verdade aqui, se identificar em algum momento, né? Ainda que você não pertença ao mesmo grupo social dessa pessoa que escreveu, né? O eu lírico que está aqui. As questões que são cobradas também aqui na semana 3 são questões de interpretação do texto, tá? Então, só recapitulando. Semana 1 e 2 do PET trabalham o gênero conto e cobram o mesmo conto, tá? E a semana 3 trabalha o gênero poema e cobra interpretação desse poema. Qualquer dúvida, pode me chamar lá, tá bom, pessoal? Continuem se cuidando, fiquem em casa e estamos aqui para o que vocês precisarem. Até mais. Beijinho.